Economia no programa Encontro Marcado com o economista, professor Paulo André de Oliveira. Como vai, Paulo? Oi, Márcio. Tudo bem? Paulo, a taxa de desemprego bateu recorde no Brasil nos últimos dias. Isso é um ponto positivo e, ao mesmo tempo, é preocupante com relação à inflação, Paulo? O Brasil está vivendo uma das menores taxas de desemprego da sua história. 5,6% no último trimestre, encerrado agora em julho. Isso daí é uma taxa quase que de pleno emprego. Por que de pleno emprego? Uma parte da população, né, é normal ter algum desemprego, que são aquelas pessoas mudando de um emprego para o outro. Então isso daí faz parte da gente ter um pequeno desemprego, que é aquele desemprego transitório. Então existem pressões aí se essa taxa ficar baixa demais. Mas por que a taxa de desemprego do Brasil está tão baixa? A gente já está percebendo que isso vem acontecendo há alguns trimestres. Não é esse daqui, não foi agora que o desemprego começou a cair. Já faz aí mais de 9 meses que ele está caindo fortemente. E uma das principais razões que contribuem para o desemprego cair são incentivos que o próprio governo dá para a atividade econômica. São incentivos que a gente chama da linha fiscal. O que é um incentivo fiscal? É aquele incentivo em que o governo injeta dinheiro de impostos dentro da economia e isso faz com que a atividade econômica se acelere. A atividade econômica se acelerando, é preciso de mais pessoas trabalhando. A gente percebe essa injeção de dinheiro principalmente por meio de benefícios sociais, como o Bolsa Família, que tem um patamar maior desde o início do governo atual. E nós temos também algumas flexibilizações que estão ocorrendo nas regras desses benefícios sociais. Então existe a regra de transição ou uma regra de proteção, que a pessoa pode estar empregada mesmo recebendo Bolsa Família até uma determinada faixa de renda. Então existe uma regra de transição. Até R$218 ela recebe o Bolsa Família completamente. Entre R$218 e R$600 aproximadamente, ela recebe 50% do Bolsa Família. Então isso daí permite que a família consiga fazer uma transição aí de uma situação de receber benefício social e ter o emprego. Se por um lado a gente está com a economia aquecida, principalmente por incentivos do governo, que ele está aí injetando dinheiro na economia e isso está fazendo ela aquecer. Por outro lado, nós temos o Banco Central, que mantém a taxa de juros elevada em 15% ao ano, para controlar a inflação. Então, isso daí é até uma coisa contraditória, né? Eles agem em focos diferentes. O governo federal incentiva a economia e o Banco Central tenta desaquecê-la. Estamos, nos últimos 2 anos, tendo um crescimento do Produto Interno Bruto acima de 3%, e isso contribui muito para diminuir o desemprego. O desemprego, é bom lembrar, que ele não é um percentual da população total, ele é um percentual da população em idade ativa ou da população ocupada. Então, uma parte da população só que é considerada para a taxa de desemprego. Então, primeiro é uma questão de idade, que vai de 14 a 66 anos, né, a 64 anos. Dessa população em idade ativa, ainda você exclui os estudantes, aqueles que cuidam da casa e pessoas que não estão procurando emprego. Então uma pessoa, para ela ser considerada desempregada, ela tem que estar procurando emprego nos últimos 30 dias. E outros indicadores foram apresentados também pelo IBGE em relação ao desemprego, como por exemplo a diminuição da subutilização e também a diminuição do desalento. Subutilização é trabalhar menos de 40 horas por semana, né? Então tinha gente que tinha trabalho, mas trabalhava menos de 40 horas por semana. Isso diminuiu. E diminuiu também as pessoas que não procuravam emprego porque não encontravam o emprego que desejavam. É importante também fazer uma análise maior, que quando a gente fala de desemprego, a gente não está falando somente das pessoas com carteira assinada. Dessa população ocupada, 37% dela ainda é economia informal, ou seja, não tem registro em carteira. E nós temos também uma parte dessa população que tem empregos que têm uma menor proteção social, ou a gente pode dizer que são os empreendedores individuais, né? São aqueles que trabalham por conta, aquele emprego que a gente fala de uberização, né? Então as pessoas que trabalham em aplicativos, entregas, que estão no mercado de trabalho, né? E muitas vezes não querem entrar numa forma diferente do mercado de trabalho e não tem essa intenção
de ser um CLT. Então, o Brasil ainda continua com uma taxa de informalidade bastante alta, 37%. Nós temos os microempreendedores individuais que estão incluídos nessa taxa de ocupação, que a gente tem que observar com cuidado. Quanto à inflação, né, a gente percebe que essa grande ocupação ela tem reflexo sim na inflação. A inflação, ela, apesar de agosto de 2025 a gente ter tido uma deflação, mas foi uma coisa pontual por conta da redução do preço da energia elétrica, o bônus de Itaipu, nós temos uma situação em que os preços de serviços estão aumentando. Então você tem o preço dos bens, dos produtos, e você tem também o preço de serviços. Então você está pagando mais caro pelo serviço. Isso daí a gente está observando também. Para encerrar, eu acredito que isso daí vai ter reflexo também na massa salarial, ela já está tendo, já está acima de R$ 3.400 a média, de recebimento das pessoas, é uma média do país, e isso daí vai fazer com que os custos aumentem, refletindo-se também na inflação. Vamos ver por quanto tempo se sustenta. E um índice que a gente precisa observar e vamos ver se ele acontece logo para a gente ver, produtividade. Nós também estamos tendo queda do desemprego porque a nossa produtividade é muito baixa. Vamos ver os próximos passos. Isso vai fazer com que o governo o Banco Central mantenha a taxa de juros elevada por conta aí desse mercado de trabalho extremamente aquecido. É isso aí.